Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 14. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. "Vocês estão vendo tudo isto?" perguntou ele. "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: "Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Jesus respondeu: "Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo,' e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Louvado seja Deus pela sua palavra. Semana passada, nós tivemos, por todo o final de semana, o nosso congresso anual de vida cristã. O tema foi Chamados para Cuidar. E cada uma das ministrações teve um tema específico. Quando foi no domingo pela manhã, os que estiveram aqui ouviram o pastor Matias Quintela de Souza, que falou sobre o tema Chamados para Cuidar da Visão. E na sua palestra, na sua palavra, na sua pregação, o Matias destacou 3 pontos importantes, que foram muito especiais e tocaram fundo o nosso coração. Primeiro, que para cuidar da visão é preciso manter o foco. E ele falou muito fortemente sobre a nossa necessidade de mantermos o foco. Segundo, para cuidarmos da visão, é necessário compartilharmos a visão. No compartilhar, a visão se consolida, se aprofunda, se torna mais consistente. E terceiro, para cuidar da visão, é necessário perseverar na visão. E quando o pastor Matias trabalhou esse conceito de perseverança, algumas sementes novas foram lançadas no terreno do meu peito. Porque esse tema da perseverança é para mim um dos mais difíceis da vida cristã. Perseverar é sempre muito complicado. Nós temos inúmeros inimigos da perseverança pelejando sempre contra nós. Às vezes, o simples passar do tempo é um inimigo. O cansaço, o desânimo, as oposições, as mudanças nas circunstâncias. Perseverar é difícil. Perseverar no relacionamento, perseverar na fé, perseverar no ministério, perseverar na liderança, perseverar na honestidade, perseverar em virtudes. Seguir em frente, continuar firme, apesar de tudo e de todos, não é assim tão simples. E como esse tema continuou falando ao meu coração ao longo da semana, a importância da perseverança,
eu comecei a ler a Bíblia à procura de textos que falassem sobre isso. Encontrei vários, como por exemplo Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Encontrei 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7, onde o apóstolo diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Encontrei Hebreus capítulo 10, um texto forte, versos 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Estou citando a Bíblia para você. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E um texto que sempre me traz um sentimento de absoluta dependência de Deus, pela percepção da importância da perseverança. Apocalipse capítulo 13, verso 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada será morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Veja quantos textos lindos que exaltam a importância da perseverança. E eu poderia citar tantos outros que eu encontrei essa semana, nos Salmos, nos Provérbios, nos textos históricos do Antigo Testamento, em outros evangelhos. Está clara para mim a importância da perseverança na vida cristã. Mas, obviamente, o texto que mais me tocou foi esse que nós lemos para a mensagem de hoje, Mateus capítulo 24, que no verso de número 13 diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que esse texto me chamou a atenção? E veja que eu vou deixar claro de antemão que não pretendo fazer uma abordagem teológica desse texto. Vou fazer uma abordagem pastoral. Até porque, de um ponto de vista teológico, eu já ministrei a essa igreja num momento anterior. Se você tiver curiosidade de saber o que é que eu já falei aqui sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo, sobre o futuro da igreja, entre em contato com a secretaria e peça esses sermões. E peça as gravações desses sermões e você vai poder fazer um estudo. São 5 mensagens sobre o fim dos tempos. Não é o meu objetivo hoje. Hoje eu quero trazer uma palavra pastoral ao seu coração do ponto de vista da necessidade da esperança. Porque esse texto não só reafirma a importância da esperança, pois é o que perseverar até o fim que será salvo, como também, ao que tudo indica, nos oferece um roteiro da perseverança. Eu chamaria esse texto aqui de o segredo da perseverança.
lendo esse texto e meditando nele, veio fortemente ao meu coração essa ideia. Qual é o segredo da perseverança? E esse texto me ajuda a responder essa pergunta. Estamos juntos até agora, irmãos, irmãs? Tudo bem? Primeiro, o segredo da perseverança consiste, em primeiro lugar, em rejeitar toda e qualquer fantasia de realização. Eu vou repetir. Para ser perseverante no que quer que você faça, você precisa rejeitar toda e qualquer fantasia de realização. Eu vou explicar. O texto começa, do primeiro verso até o verso 8 especialmente, tratando de um diálogo entre os discípulos e Jesus. Diz que Jesus saía do templo quando os discípulos dele se aproximaram e começaram a elogiar as construções do próprio templo. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, o texto paralelo, essa ação dos discípulos é ainda mais clara, porque eles dizem: Mestre, veja que construções, veja que edifício. É como se os discípulos estivessem tentando chamar a atenção de Jesus para algo grandioso que os seres humanos foram capazes de fazer. O templo era de fato muito bonito. Era uma construção imponente, que usou de uma tecnologia que para a época era uma tecnologia avançada. As pedras que sustentavam as construções do templo eram muito grandes. Foram trazidas e postas com muita dificuldade. Representavam, de alguma maneira, a habilidade de um povo para fazer coisas realmente duradouras e firmes. É como se os discípulos dissessem para Jesus: Senhor, veja só do que nós somos capazes. Veja só que ação nós tivemos a capacidade de desempenhar. Veja que construções, veja que edifícios. Eu imagino os discípulos que acompanharam o ministério de Jesus, viram os milagres, viram os sinais, as maravilhas, as manifestações de poder. Eles estavam tão cheios de tantas imagens magníficas que queriam de alguma maneira chamar a atenção de Jesus para algumas coisas que eles também, como seres humanos, eram capazes de fazer. Senhor, o Senhor é maravilhoso, mas vamos jogar limpo, nós também não deixamos a desejar. Veja o que nós fizemos. Veja esse templo que nós construímos para o nosso Deus. Veja só o que os nossos antepassados nos legaram de história. Que construções, que edifício. Senhor, faça um elogio. Reconheça que nós também não ficamos tão atrás assim. Os discípulos estavam com o coração tomado por um sentimento de realização. Nós somos bons também. E somos capazes de fazer coisas que vão ficar. Mas quando eles argumentam dessa forma com Jesus, Jesus não se mostra muito condescendente. Aliás, Jesus nunca se mostra muito condescendente. Jesus não daria um líder carismático. Jesus não seria eleito para prefeito de Maringá. Não que ele quisesse isso também. Talvez não seria eleito nem para síndico do prédio. A única eleição de que ele participou, ele perdeu, você sabe disso. O povo tinha que escolher entre dois candidatos: Jesus e Barrabás. Quem o povo escolheu? Barrabás. Ele tinha umas respostas muito duras. Não usava de rodeios. A gente aprende em técnica de liderança que antes de você dizer o negativo, você precisa afirmar algum positivo, nem que você invente. O que você achou do que eu fiz? Bom, primeiro eu quero dizer que louvo a Deus pelo fato de você ter feito. Isso é liderança carismática. Depois você completa, mas teria ficado melhor ainda se... Todo cuidado, todo jeito para não desmotivar, para não chatear, para não melindrar. Ao que parece, Jesus não tinha preocupações dessa ordem. Como seu ministério era urgente, quando você tem urgência no foco, não dá muito para fazer rodeios. Médicos que estão tratando de pacientes terminais, entre vida e morte na UTI, não podem chegar para conversar com a família e falar do clima. É urgente a questão, precisamos ir direto ao ponto. O ministério de Jesus sempre foi marcado por urgência e ele sempre ia direto ao ponto.
Vocês estão vendo essas construções que vocês estão elogiando? Não ficará pedra sobre pedra. Essas construções serão derrubadas. Aquilo que vocês consideram um marco, um símbolo da capacidade de vocês, não vai permanecer. E não é só isso. Preparem-se para um tempo de absoluta aprovação. Olha a mudança de clima. Os discípulos elogiando algo da sua capacidade de realizar e Jesus dizendo, não só o que vocês são capazes de realizar não fica, como muitos de vocês correm o risco de não ficar também. Vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão presos, vocês serão torturados, vocês serão mortos ao fio da espada, e isso será só o princípio das dores. Por quê? Porque o primeiro inimigo da perseverança é entrar num projeto achando que tudo vai ser muito fácil e muito simples. Aí, quando vem os primeiros desafios, vem com eles o desânimo. Se você entrou num projeto porque foi convencido de que ele seria fácil, simples e tranquilo, nas primeiras dificuldades você não quer mais. Nós somos de uma geração que para alguém entrar em alguma coisa, você precisa fazer todos os esforços para provar para essa pessoa que não vai custar nada para ela, senão ela não entra. Irmão, vão participar comigo desse ministério? Ah, mas vai tomar muito tempo meu na semana? Não, não vai tomar muito tempo. Nós vamos fazer de forma bem tranquila. Mas eu vou ter que ficar indo em algum lugar? Não, a gente vai ter gente para fazer isso. Mas eu vou ter que convidar outras pessoas? Vou ter que arcar com algum custo? Não, nós não vamos pedir nada para você. Mas eu vou ter que fazer isso? Não vai. Mas eu vou ter que fazer algum sacrifício? Não vai. Então tá bom, põe meu nome, mas se apertar, você sabe que eu não vou poder continuar. E aí a gente lida com uma geração de cristãos que entra na vida cristã pela promessa de que tudo vai ficar mais fácil. Seu casamento está difícil, seja crente, ele vai ficar fácil. A vida profissional está uma droga, vire crente e ela vai ficar bacana. Você está se sentindo vazio, perdido, entregue sua vida a Jesus e sua vida vai fluir. A gente fala em fluir, em conquistar, em ganhar, em vencer, e não entende às vezes que não existe vitória sem luta e luta profunda. O primeiro inimigo da perseverança é a sensação de que as coisas deviam ser fáceis e de repente a gente descobre que elas não são. E Jesus sempre jogou limpo com os seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque amplo e largo é o caminho que leva à perdição. Nós vamos lendo a Bíblia e vamos descobrindo que Jesus sempre fez um esforço enorme para ninguém entrar e um esforço enorme para todo mundo sair. Todas as vezes que o ministério dele estava bombando, ele fazia um discurso doído, doloroso. Aí o povo ia embora. E quando você imaginaria que ele diria, não, gente, voltem, ele olha para os discípulos e diz assim, vocês não querem aproveitar o ensejo? A porta da rua é a serventia da casa. Não, mestre, não. Para onde nós iremos? Um chegou para Jesus e disse, eu vou te seguir. Não, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro despedir dos meus pais. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa-me sepultar a minha família. Não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. No mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus nunca nos iludiu. Nós não vamos deixar de perseverar pela surpresa da dificuldade, do desafio, do obstáculo, porque sempre soubemos que eles apareceriam pelo caminho. Mas vamos perseverar, porque também sempre soubemos que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia por isso. Primeiro inimigo da perseverança, nossas fantasias de realização. Tudo será fácil, simples, vai dar certo, eu não precisarei ter nenhum constrangimento. Jesus deixa claro
que não é bem assim, mas ainda assim vale a pena. Segunda lição que eu aprendo. O segredo da perseverança é manter sempre no foco a razão principal de tudo que nós estamos fazendo. Manter no foco a razão principal. Veja o versículo de número 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Pergunta que eu preciso me fazer em tudo que eu decido realizar é: qual é a minha mais profunda motivação? No mundo em que nós vivemos, há pessoas que começam projetos pelas razões erradas, continuam pelas razões erradas e quando param se abraçam com novas razões erradas. Por exemplo, o sujeito começa um projeto para se provar para os demais. À medida em que as lutas começam, ele insiste num projeto que ele abraçou pela motivação errada para não dar o braço a torcer e não dar o gostinho da vitória para os seus adversários, para os seus inimigos. Continua pela motivação errada. E quando finalmente não consegue mais seguir em frente, para poder ter do que acusar aqueles que não acreditaram nele no começo. Já viu gente assim? Já fez isso alguma vez? Começar um projeto para se provar, continuar para não dar o braço a torcer, e quando finalmente não consegue mais dar sequência, parar para ter de que acusar os que não apostaram no seu sucesso. Irmãos, por que é que nós estamos na fé? O que é que move o nosso coração? Por que é que você está aqui numa noite como essa? Será que nós estamos aqui porque temos amigos que nos agradam e interessam e que tornam o estar aqui mais prazeroso? Será que estamos aqui porque admiramos a liderança e achamos que podemos prestigiar essa liderança de alguma forma com a nossa participação? Será que estamos aqui porque a nossa família está aqui desde o começo e a gente entrou nesse circuito quase que de forma automática? Ou nós estamos aqui por causa de Jesus? Não quer dizer que as outras razões devam ser jogadas fora, mas devem ser subordinadas à razão principal. Porque na hora da dificuldade, a razão principal é que permitirá que você persevere ou não. É só a razão principal. Será que nós estamos vivendo essa vida por causa de Jesus? Porque se não for por causa de Jesus, cedo ou tarde não vai dar mais para continuar. Se não for por causa de Jesus, em algum momento eu vou parar com essa brincadeira, porque ela cansa. Ou a troco do quê? Eu oraria mais na hora da necessidade. Ou a troco do quê? Eu leria mais a Bíblia na hora da dúvida e da dificuldade. Ou a troco do quê? Eu perdoaria de novo o mesmo irmão. Ou a troco do quê? Eu caminharia mais uma milha com o mesmo irmão. Ou a troco do quê? Eu insistiria num ministério que está passando por lutas e provações. A troco do quê? Eu continuaria investindo na obra, estando com dificuldades na minha vida pessoal, só por causa de Jesus, irmãos. Não há outra razão. Eu só posso seguir em frente no final das contas se a força propulsora da minha vida for o amor que eu tenho por Jesus. Porque Jesus merece que eu siga adiante apesar de tudo. Você entende isso? Ele pagou o preço da nossa vida, irmãos. Comprou-nos com seu sangue. Escreveu nosso nome no livro da sua vida. Abriu-nos as portas, descortinou-nos a eternidade. Por ele vale reunir de novo o mesmo grupo, visitar de novo o mesmo irmão, orar de novo com a mesma pessoa, fazer de novo o mesmo investimento, gastar de novo aquele tempo. Por ele vale a pena ler a Bíblia de novo, orar mais um pouquinho, caminhar a segunda milha, oferecer a outra face, porque Jesus é digno. Ele é digno. Por isso ele diz para os seus discípulos: será por minha causa. Será por minha causa. Vocês vão passar... Por que outra razão os discípulos entrariam num projeto onde já está previsto de antemão que serão odiados, perseguidos, provados e assim por diante? Jesus diz: por minha causa. Por minha causa.
Por que continuar um casamento que já cansou tanto o homem como a mulher? Por que continuar orando nas madrugadas por um filho que insiste em dar trabalho? Por que continuar sendo honesto num trabalho que não prestigia quem trabalha direito, mas quem é esperto? Por quê? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. O segredo da perseverança é manter o foco naquilo que é a razão principal. Terceiro segredo da perseverança é ter coragem para seguir na contramão. Veja o versículo 10 até o verso 12. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Se você quer perseverar, não dá para contar com a maioria. Perseverança é nado contra a correnteza. Alguém me disse que, lendo um livro do John Stott, discipulado radical, encontrou a seguinte frase: o único peixe que nada a favor da correnteza é o peixe morto. O vivo nada contra a correnteza. Bom, eu não sei se isso é verdade, eu não conheço nada sobre peixe. Mas você já percebeu que nessa questão de perseverança, não dá para contar com a maioria das pessoas que às vezes estão ao nosso lado. É como acontece em corridas de longa distância. Eu não sei quantos aqui já acompanharam aquela corrida de São Silvestre. Acontece em São Paulo todo final de ano. Corrida de São Silvestre é um barato. Você tem aqueles corredores do pelotão de elite e depois a turma da farra. Tem gente vestida de celular, de carro, de Dilma. Tá lá para fazer uma graça. Alguém dá a largada e essa turma vai, fazendo sinal para a câmera, dando risada, festejando, correndo de mão dada, um monte de gente com a mesma camiseta. Não é camiseta igual, é dentro da mesma. A mesma camiseta tem 7 golas. E os caras estão lá juntos, correndo juntos. E essa turma sai, são milhares de pessoas. Aí se você tem paciência para ficar assistindo, porque aquilo além de tudo é muito chato, quando vai chegando no final, você não vê mais ninguém dessa turma. Você vê os corredores que estavam melhor preparados, que encararam aquilo profissionalmente e que serão os que vão chegar ao fim. E às vezes, nas redes sociais, você encontra um ou outro que postou lá assim: completei, já é uma vitória. Por quê? Porque a maioria não completa. A maioria não completa. É um exemplo bobo para dizer que muitas vezes na vida cristã é igual. No começo, todo mundo está empolgado. No início, todo mundo acha que vai fazer maravilhas pela fé. Mas 20 anos depois, você fica se perguntando: onde estão aqueles que estavam tão entusiasmados com o Senhor? Aqueles que começaram a reunião de oração, onde é que estão agora? Aqueles que estavam conosco no início dessa obra, onde foram parar? E você percebe que se for começar a olhar para as pessoas, não faz nada, porque elas vão ficando pelo caminho. Jesus está dizendo: muitos esfriarão, muitos seguirão falsos profetas, muitos abandonarão, muitos se desviarão, mas vocês vão perseverar. Não fique na dependência do que os outros vão fazer. Dependa de Jesus e ajude os outros a chegarem o mais longe possível. E por último, o último segredo da perseverança: seguir com os olhos fixos no fim. Versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os olhos fixos no fim. Pergunta para perseverar: para onde estamos indo exatamente? Veja, nós estamos no mês de outubro. Eu já estou sonhando com férias em janeiro, amém? Quem já comprou pacote em 12 vezes no cartão? Como é que você vai pagar? Não sei, mas eu vou viajar. Imagine que você vai fazer uma viagem de carro para o litoral aqui do Paraná, Caiobá. Você manda fazer uma revisão no carro,
Vamos imaginar que você faça isso. Manda fazer uma revisão no carro, faz as malas, abastece, sai de viagem, direção de Curitiba, aqui por Mandaguari. Chegando em Mandaguari, um caminhão sofreu um acidente naquela estrada que passa por dentro da cidade, tudo está interrompido e vai demorar algumas horas, talvez, para tirar o caminhão dali. O que você faz? Você olha para o seu cônjuge e diz assim, já que apareceu um obstáculo, vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem um hotelzinho aqui em Mandaguari, vamos ficar por aqui mesmo? Você faz isso? Nada contra Mandaguari, ok? Não, você espera, você fica bravo, mas você continua. Aí você chega lá na estrada, quase já perto de Curitiba, fura o pneu do carro. E aí quando fura o pneu do carro, você percebe o que é fantasia de realização. Porque nos nossos pensamentos de que tudo vai dar certo e não haverá obstáculos, nem empecilhos e nem problemas no que nós vamos fazer, os nossos queridíssimos engenheiros automobilísticos colocaram o estepe do carro onde? No porta-mala. Só que você, antes de sair, teve que contratar um engenheiro só para conseguir encaixar a bagagem da sua esposa no porta-mala. Ele fez contas, fez cálculos, colocou tudo ali com muito sacrifício. Tem coisa ali que você diz, meu Deus, quando eu abrir essa mala eu quero ver se isso está inteiro. E aí você tem que tirar tudo dali para pegar o estepe. Alguém vai sugerir, bom, já que nós estamos tirando as malas do porta-mala, por que a gente já não acampa aqui na beira da estrada mesmo? Ah, mas vai dormir aonde? A gente amarra um varal aí nas árvores e põe o lençol e dorme embaixo. Já estamos aqui. Alguém faz isso? Não, você tira a bagagem toda, pega o estepe, troca, coloca a bagagem toda, não consegue colocar tudo, alguma coisa vai no colo dentro do carro. E continua. Por quê? Porque com tudo isso, você tem uma convicção. Vai valer a pena chegar. Vai valer a pena chegar. Com tudo que aconteceu na viagem, a hora que você estiver chegando perto do mar, sentir aquele cheirinho de sundown, vai ter valido a pena. A hora que você sentar numa cadeira, sentindo a areia na sola do seu pé, vendo aquele mar exuberante, abrir o isopor, tirar o frango, vai ter valido a pena. O destino orienta a perseverança do caminho. Porque se não valer a pena chegar, eu faço meia volta e adiós férias. Estou fora. Mas se o destino vale a pena, eu vou até chegar. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, vocês perseverarão a ponto de encherem o mundo com o evangelho, porque vocês sabem que virá o fim. E quando vier o fim, terá valido a pena. Irmãos, aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.